Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos nesse Conversando com as Crianças, Jovens e Famílias. A ideia desse encontro é para falarmos de assunto sobre a família. Oi, boa tarde, Luciana, seja bem-vinda. Para falarmos de assuntos relacionados às crianças, aos adolescentes, jovens, que permeia todo esse espaço educativo que é a família, né? Então, ele tem um formato meio diferente. O formato dele é de perguntas e respostas, né? Também uma pequena... Boa tarde, Cláudia, linda também. A gente tem uma exposição e depois tem uma troca aí pelo chat de perguntas. Se vocês quiserem fazer as perguntas no decorrer, não há problema. A gente vai respondendo se tiver em consonância aí com o assunto que a gente estiver tratando, tá bom? Oi, Márcia, seja bem-vinda nesse nosso encontro. Então vamos fazer uma prece. Tudo bem, graças a Deus. E você? Então vamos pedir a Deus, que é o Senhor da vida, que desça suas bênçãos sobre essas reflexões em torno da família, em torno dos filhos, para que possamos ser pais, mães, educadores melhores na nossa jornada terrena. Boa tarde, Gorete, seja bem-vinda. Que Deus os abençoe, né? Só Ele mesmo para abençoar. Oi, Rosângela, seja bem-vinda. Eu só vou ligar o ventilador que tá quente, né? Não sei aí na casa de vocês, mas na minha está abafado. Então, nós vamos lembrar do que nós estávamos falando na semana passada. Não, 2 semanas antes eu tive problema na internet, me peçam, eu tô pedindo desculpas, né? E aí nós estávamos falando dos nossos espíritos, nossos filhos serem espíritos. É um livro do Hermínio C. de Miranda, e esse livro ele é um best-seller espírita, porque ele mapeia, ele esclarece um pouco quem é o nosso filho, como a gente relaciona com ele, o que ele traz consigo, né? E a proposta desse nosso encontro é trazer um pouco desse livro aqui. Mas esse encontro de hoje, eu introduzi algumas questões que estão no livro da Tânia Zaguri. Ela tem um livro chamado Limite Sem Trauma. E ela diz como que a gente pode, no cotidiano, construir com a criança certos comportamentos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Que eu acho que isso ajuda bastante na hora que nós temos que lidar aí com as crianças, né? Seja nossos filhos, netos, sobrinhos, seja na parte educacional, né? Enfim, retomando lá o nosso estudo, lembramos que espírito, né, é um ser imortal. Quando ele renasce aqui, ele já tem uma pré-existência, né? Ele traz uma bagagem junto consigo, né? Que os pais não conhecem, então nós vamos ter que trabalhar com alguém, entre aspas, numa tábula rasa, mas é óbvio que ele tem todo o seu, né, toda a sua bagagem que está adormecida. Mas em alguns momentos, enquanto eles são crianças, adolescentes, a gente vai observando as suas tendências, as suas, né, a gente diz... a sua natureza, ele vai se colocando, né?
E nós falamos da questão da educação e aí paramos na influência do meio. Esse meio, ele influi? Quem é esse meio inicialmente? É a mãe e o pai. A criança nasce, está em comunhão com a mãe e o pai. Inicialmente com a mãe e depois o pai é inserido nessa relação. Aí, quando ela está mais grandinha, já é um bebê de 4, 5 meses, ela começa a se relacionar com os avós, os tios, aí todo o núcleo familiar mais extensivo. E esse núcleo, e tanto o pai e a mãe, eles vão influir na educação, no desenvolvimento dessa criança, com certeza, né? Rui Barbosa diz que os exemplos arrastam, né? Quer dizer que quem faz, né, é modelo para aquele que está junto perceber. Então, como deve ser o nosso ambiente familiar? Pautado nos princípios evangélicos, né? Oi, a Rosângela de Olímpia, nós somos de Barretos, aqui o meu pessoal. Eu não, Campinas, mas todos são de Barretos. Próximo aí é muito quente mesmo. E aí, esse ambiente que nós vamos fornecer, ele vai estimular aquilo que ele já traz de outras vidas. Ou ele vai ensinar algo novo para aquele espírito. Todos nós renascemos com compromissos sérios para uma nova caminhada, seja junto da família, seja junto da sociedade. Na família, geralmente nos encontramos com desafetos, nos encontramos em provas. Então, neste ambiente é onde se dá realmente um grande e pleno desenvolvimento da psique daquele ser que está aí renascendo. Então, se nós temos um ambiente pautado no Evangelho, se aquela criança chega desde a tenridade e encontra um ambiente harmonioso, pais que se conversam, que têm juntos uma única diretriz de educação, esse acolhimento ele vai ser mais tranquilo. O espírito vai se inserir melhor nessa casa, né? As respostas que eles vão dar vai ser diferente. Agora vamos pensar, esse espírito já traz um desequilíbrio. Então esse ambiente calmo, tranquilo, vai favorecer mais o quê? O aprendizado desse espírito que está em desequilíbrio. Porque muitas vezes esse desequilíbrio tem uma relação direta conosco. E como a lei é de amor e não de pecado, né? Não de morte, é de amor. Então Deus favorece o reencontro de todos nós para repararmos, para refazer essas relações. Então, se esse espírito já tem muitas deficiências e renasce num ambiente muito agitado, desequilibrado, onde as pessoas não são harmônicas, onde não há um bom relacionamento entre o marido e a mulher, esse espírito vai tender a ter um reforço naquilo que ele já traz que não está bem trabalhado. Então, em vez de você estimular o de bom naquele espírito, você reforça aquilo que ele já traz de dificuldade. E muito importante que nós percebamos que as crianças que estão sobre nossas responsabilidades, elas precisam colher o melhor.
Mas muitas vezes nós não sabemos fazer ainda o melhor. Mas nós temos que ter dentro de nós um desejo desse melhor. Também temos os casos de adoções, né? Como é que faz a questão da adoção? Se nós adotamos alguém que não tem pai, né? Alguém que foi abandonado enquanto recém-nascido, né? Tudo bem, podemos nos colocar com disposição. Mas se a gente vai como trabalhador da seara em comunidades muito carentes, e lá encontramos pessoas que têm afinidades espirituais conosco, né? Seja por bem para o por mal, não é bom tirá-las daquele contexto. O que podemos fazer? Uma adoção para que a pessoa lá na sua casa, aquela criança, tenha condições educacionais, condições de educação, de higiene, ajuda a família a se melhorar, mas deixa a criatura ali. Por quê? Porque possivelmente aquela criatura pediu aquela experiência com aquela família. E se nós atiramos para a nossa casa, nós meio que atrapalhamos esse desenvolvimento reencarnatório que eles planejaram, né? Então é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente tem dó, e mais com aquelas que nós estamos ligados afetivamente. Então aprendamos, né, realmente a cuidar, a amar dentro do contexto onde elas estão inseridas. Os projetos reencarnatórios, eles envolvem complexidade, né? Ninguém volta para uma nova experiência. Você está me ouvindo, Cláudia, bem? Aqui tá bem para mim. Tá difícil me ouvir? Me dê uma resposta. Ninguém volta para uma nova experiência sem que nós estejamos, né, compromissados com a lei. E nesse compromisso com a lei vai envolver, né, acionar muitas possibilidades. Pessoas, situações, formas de vida, né, que a gente vai ter, né, de viver a vida. Então é feito pesquisas do nosso passado, né, e avaliação de possibilidades futuras. Então, como que poderia ser no futuro? Lembrando que se nós já temos uma condição espiritual, podemos estar à frente da nossa organização de uma próxima vida. Senão, né, os espíritos bondosos, aqueles que nos dirigem, né, em nome de Deus, que nos ajudam, vão organizar, e nós vamos aí sermos, como fala, envolvidos nessa organização juntos, né? Eles vão explicar para nós o porquê, de que forma, né? Agora, nós vamos ter também, quando faz uma nova proposta reencarnatória, identificar e localizar pessoas que estão ligadas a nós, ou que estão ligadas a situações pelas quais nós teremos que passar. Também haverá exame de condições sobre os quais os espíritos programados para uma tarefa coletiva devem renascer. Quer dizer, aquele espírito que vai fazer algo maior, então ele tem que já ter aí um preparo maior, e também na comunidade onde ele vai estar envolvido. A Ellen Van Bach, que eu falei da outra vez, ela traz um relato que um dos espíritos disse que ele seria pai de uma criança que viria, né, de um espírito
que veria trazer um avanço numa determinada área. Então ele vinha primeiro para dar condições, abrir caminho para a vinda desse espírito. Então ele estava compromissado com a missão que esse espírito teria aqui na Terra, no desenvolvimento para o qual ele se programou, né? Então também como deverão ser encaminhados, né, esses novos projetos, né? Como é que eles vão se desenrolar na vida futura? Então, tendências, aquelas tendências boas, elas vão ser o que numa vida? Estimuladas. As tendências negativas, a gente tem que, né, naquela nova experiência, desestimular ou combater. Então vamos pensar, eu tive problema muito com o dinheiro, eu não soube me desenvolver bem com o dinheiro, né? Eu me tornei egoísta, mais orgulhoso, vaidoso. Aí eu peço uma vida mais, né, diferente, mais na pobreza, onde eu não tenho acesso ao dinheiro, né? Então isso vai ser sempre a minha dificuldade, que eu vou ter que trabalhar, não ter o dinheiro, contar com o meu salário, contar com aquilo que a vida vai me prover. Então tudo isso está inserido no meu aprendizado. Então virtudes a enfatizar erros, a corrigir, né? Virtudes que nós vamos enfatizar, erros que nós vamos corrigir, né? Como que nós vamos dar conta de tudo disso? Tem um limite, né? De repente eu não posso me encontrar ainda, eu não tenho condições espirituais de encontrar com alguém que eu traí há 10 reencarnações atrás. Então eu tenho condições de trabalhar isso que eu estou trabalhando agora. Aquilo lá, aquela pessoa, aquela situação que vai exigir de mim maiores competências emocionais, virtudes já desenvolvidas, eu vou deixar ao tempo que eu estiver pronta para isso. Não pode, nós não vamos dar conta, não vai dar certo. Então o que a gente tira aqui de aprendizado? Uma nova vida sempre tem a proposta de sairmos vencedores. Então isso nós não podemos esquecer. E se na casa da gente a gente tiver uma criança que vê espíritos? Isso é natural. A relação com o mundo espiritual é natural até os 7 anos, porque é quando se completa a reencarnação. Hermínio no livro vai dizer que até 10 anos a criança tem recordações de vidas passadas, do que ela foi. E é interessante que a gente observa, as crianças falam assim, quando eu fui... eu estava adulto e aí eu precisei virar bebê. Olha como ela já está te trazendo, né, informações. Se o caso ficar muito proeminente, vamos buscar ajuda na casa espírita. E se tivermos filhos deficientes, já arrumei alguém para vir falar para nós sobre esse assunto. É um espírito como qualquer outro, com uma experiência própria, talvez nem seja dele, seja nossa. Como é que eu me saio numa experiência com um filho com necessidades especiais? Será que eu tenho condição de amá-lo? Será que eu tenho condições de cuidá-lo? Será que eu vou deixar tudo que é meu, né? Aí é o egoísmo, o orgulho, para estar com ele? Porque o que está deficiente? O espírito naquele momento. Ele não está ainda desenvolvido, né? Então, ele precisa aí se desenvolver. Tudo bem, Mon? Agora já sei que posso chamar de Mon. Agora, avaliando nossos filhos pela pluralidade das existências, as reencarnações. Que programas trazem? Alguém sabe? Alguém já perguntou para o seu filho? Não.
Maria, ainda que recebeu informações muito superficiais da missão de Jesus, mas ela não sabia todos os detalhes. Então a maioria de nós não sabe. Tem uma história na vida de Freud que toda a família não estudou para que Freud estudasse. Havia um consenso na família de que Freud seria alguém que traria algo novo para a humanidade. Olha aí, esse círculo familiar unido para que Freud pudesse desenvolver os seus estudos, tivesse as condições. E é real, Freud acaba sendo um marco no desenvolvimento da humanidade, porque ele vai trazer estudos sobre a psique humana. Isso é fantástico, né? Pensando nos nossos espíritos, nossos filhos, né? Todos os que nós conhecemos, filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, que decisões eles têm para essa nova vida? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que aquele espírito é um espírito velho, com muita experiência, já fez muita coisa boa, muita coisa errada, como nós, né? Mas quais são as decisões que os levaram a estar conosco para essa nova experiência? Que fraquezas ele tem? Qual é o seu ponto frágil? Aonde ele não vai, ele tem dificuldade? Que traços fortes e consolidados na personalidade ele já possui, que ninguém vai mudar, que é inerente a ele, que é uma conquista dele? Que tipo de experiências ele está, né, para realizar, para vivenciar nesta vida, né? E como nós, como pessoas inseridas na vida dele, podemos ajudá-los no cumprimento do seu programa, da vivência das suas experiências, né? Para que ele não caia de novo, para que ele não, né, reviva os mesmos erros, né? Para que ele supere aquelas estruturas psicológicas que todos nós trazemos das outras vidas e éticas também, que agora precisam ser desconstruídas e construídas novamente à luz da doutrina de Jesus, né? Então nós precisamos ter isso, né, como em mente quando nos depararmos com uma criança, mesmo na nossa atividade profissional. Quem é esse espírito, né? O que ele veio fazer aqui, né? Os pais na terra não são criadores, e sim zeladores das almas, que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Olha como Deus ainda acredita no ser humano. Encaminha os seus filhos para que possamos educá-los, encaminhá-los para o futuro, para o progresso, né? Então, lá então podemos entender que o lar é a nossa maior escola. Então, é a nossa grande deficiência também. Como nos relacionarmos com as crianças dentro do nosso lar? Como educá-las? Aí eu trouxe a ajuda, né, desse livro que eu já lhe disse para vocês, Limite Sem Trauma, da Tânia, e ela vai dar algumas dicas de como nós podemos ajudar. Ela não é espírita, né? Então os conteúdos que ela traz são conteúdos éticos de entendimento do psique infantil, né? E das experiências, né, que ela teve com o relacionamento com crianças, jovens e adolescentes. Então ela vai dizer assim: uma criança de 1 a 4 anos, o que ela precisa? Quais são as necessidades dela? Então
vão aí pensando, quem tem filhos de 1 a 4 anos, netos, ela precisa se sentir desejada, amada e necessária. Ela tem ainda que receber cuidados, proteção e segurança. Ela precisa ser apreciada, aceita e fazer parte daquela família. Ela tem que ter oportunidades de explorar, brincar e aprender a cuidar de si mesma. É aí que a gente começa, já deixar a criança tirar a roupa, pôr a roupa, escolher uma roupinha para aquele momento, usar o banheiro sozinha, fazer um banho monitorado, repousar durante o dia e dormir 12 horas por dia. Então, o que ela recomenda aqui como tarefas para os pais no cotidiano? Faça com que as coisas permaneçam positivas. Diga não. E em seguida o que ela deve fazer. Então, a sua criança está lá mexendo na TV. Mas ela é pequena. Ela ainda não tem essa, autonomia, essa independência de fazê-lo sem estragar, E aí, ela tá lá, teimosa. E às vezes a gente fica assim, pensando, mas é só a TV, qualquer coisa eu posso mandar consertar. Mas será que isso está ensinando a criança? Nós temos que ensinar ela a ter cuidado. E ela não consegue ter cuidado porque ela é muito pequenina. Então, se a TV não pode ser manuseada por ela, vamos dizer não para ela, sem ficar com um sentimento negativo dentro de si. Mas, ao mesmo tempo que vamos dizer não, vamos, pegar e dar outras opções como ela nos orienta. Vamos ler um livro junto com ela, vamos dar um brinquedo, vamos dar um jogo para que ela possa aí ter o que fazer, para ela entender que, olha lá o conteúdo atrás disso, que às vezes a gente não tem um não em determinada coisa, mas nós temos outras possibilidades, Então, estamos ensinando a criança a lidar com os nãos da vida. Porque ela vai receber muitos, ou não. Ou será que é só nós? Não, ela também. Use prêmios antes e consequências imediatamente. O que quer disso? Muitas vezes a gente quer que as crianças tenham comportamentos perfeitos. Nós nem temos, a criança precisa ter. A gente grita, mas a criança não pode gritar. A gente não quer comer tudo e a criança tem que comer tudo, não é? Então, primeiro a gente tem que fazer uma autoanálise de nós mesmos. Mas se a criança está lá tendo um bom comportamento, porque a gente às vezes só fala com a criança apontando os seus erros. Então, vamos apontar aquilo de bom que ela faz, reforçar. Então nós vamos dar algo para ela? Aí nós estamos comprando, estamos trocando. Mas nós podemos dar um sorriso, nós podemos dar um beijo, Nós pedimos para a criança nos ajudar a arrumar os brinquedos, porque elas já podem, desde 1 ano, elas podem auxiliar. Terminou, elas fizeram do jeito delas. A gente vai dar um beijo. Não é assim também. Arruma um brinquedo, deixa ela sozinha e vai. Lembra que ela ainda não é uma criança, um ser autônomo. Ela precisa ser encaminhada. Então, aí nós vamos tendo que estar junto a ela. Então, vamos lá, Ela acabou. Um beijinho, um abraço, Quando puder, vez ou outra, olha lá que eu estou falando, e ela diz aqui, dê,
algo diferente para ela, uma guloseima, mas não façam a relação. E aí, ela fez algo errado, ela teve um comportamento inadequado. Tem que agir imediatamente. Não pode falar assim: quando seu pai chegar, ele vai falar com você. Não, ele não vai falar. Pode até falar, desculpa, mas a criança não vai lembrar. Aquilo já passou. Aquilo não está mais na memória dela. Então, imediatamente, vamos gritar, vamos bater? Não. Vamos dialogar. Como é uma criança pequena, nós vamos sentar na altura dela, olhar nos olhos dela e dizer o porquê que aquela atitude não foi boa. Mas, gente, não vamos fazer uma descrição de tudo. É algo rápido. Não foi boa por tal coisa. Conversando sem gritar, né? Porque essa criança, ela tem que entender que ela pode ter uma atitude inadequada, mas haverá aí uma consequência. Nem sempre uma consequência punitiva, mas uma consequência de orientação, tá? Agora, ela tá lá tendo um mau comportamento. Na hora do brinquedo, tá jogando. Se isso não vai inserir, né, não vai atrapalhar a segurança dela, deixa ali controlando, né, sendo algo que não é tão extrapolado. Por quê? Porque é igual nós, né? A gente bate às vezes na porta, né? A gente bate na parede, a mão, às vezes tá frustrado, às vezes tá com raiva. Aí a criança, ela tá pondo para fora a sua frustração, ela tá pondo esses sentimentos para fora. E ela tá lá lidando com eles, né? Agora, quando essa criança tá triste, porque ela vai procurar a gente, né? Quando ela tá chateada, quando ela tá em conflito, vamos confortar. Não vamos criticá-la. Vamos dar carinho. Vamos reforçar a segurança com ela, né? Vamos dizer, você não conseguiu colocar a peça do jeito que você queria, mas a outra vez você vai conseguir, até para estimulá-la a buscar novamente, né? Então, né, a gente precisa trabalhar isso. Agora, acessos de cólera e mau humor é natural nessa fase de 1 a 4 anos? Muito, hein? Quem já não foi no shopping com uma criança de 4 anos, ela fez uma birra, né? O que a gente tem que pensar? Ignorar, a autora está dizendo, ignorar é a melhor maneira de eliminar. Quanto menos você falar e tentar convencê-la, melhor e mais rápido vai passar. Também não espere que ela se acalme com a sua voz, pedindo razão e ponderação. Gente, ela tem 1 a 4 anos, né? Também não vamos entrar em cólera. A criança entrou em cólera, nós vamos entrar junto. Ela ficou nervosa, nós vamos entrar junto. Não. O adulto tem que ter um autocontrole. A criança não, ela está desenvolvendo isso. Lembre-se que ela está na construção da sua moralidade, como nos ensina Piaget. Tá bom? Agora, vamos dar a ela o direito de fazer piti. Ela está expressando o seu sentimento. Mas com educação. A gente pega, leva ela para um local tranquilo, onde ela pode ficar com segurança, dando aquele piti, diz com uma voz calma, sem gritar, mas com firmeza. Olha, essa não é a forma que você vai conseguir as coisas. Quando você se acalmar, a gente conversa. E conversem. Tá bom? Agora, se ela quiser bater em vocês, não deixe. Segure, sem agredir. Segure as mãos, né? Sem machucar, né? Ah, mas ela morde, eu vou morder para ela entender quanto que dói. Não. Você é o adulto. Você tá reforçando aquilo que você acha incorreto. Se ela mordeu, você, né, ensine a ela que não pode morder, né? Agora,
a criança está agredindo porque ela desconhece as regras sociais. E nesse momento ela tem uma dificuldade de controlar sentimentos. Lembra que ela está na sua construção muito forte, a autorregulação que a gente chama. Agora, sem plateia, né, quem quer dar espetáculo? Né, não fique junto, gritando, suplicando, né, ameaçando, né, agredindo, apanhando você, né? Não vá, deixa a criança lá. Agora, ela se acalmou, vai lá e converse com ela. Que ela pode demonstrar esses sentimentos de outra forma, mas não aquela fala de ser aquele sermão, né, que a gente faz, né? Não, direto no ponto. A Tânia nos fala, né, que a criança, né, se jogou no chão. A gente vai dizer, olha, eu fiquei triste, papai e mamãe não gostam, né? Você é tão lindo, tão fofo, né? Fazer o que você fez não vai dar certo conosco. Já começa a explicar. Lembrando que isso vai desaparecer se a gente tiver muita conversa. Muita. Quer ver um horário para a criança dar piti? Quando a gente sai com elas. Então não saia. Tem pai que quer levar uma criança de 3 anos para o restaurante, 8 horas da noite, e a criança já está no horário do sono e quer que ela se comporte 1, 2 horas, aquela fala infindável da família e a criança lá. Não, não pode. Isso não faz bem para a criança, né? Ela não tem essa capacidade ainda, né? E as compras? A gente quer levar a criança, arrasta a criança para supermercado, para compra, no shopping. A criança não vai dar conta, gente. E às vezes fica lá horas, olhando. Criança tem um termômetro, né? Ela cansa muito rapidamente. Ainda mais se vocês fizerem isso no horário de almoço e no horário de sono. Aí ninguém vai dar conta, né? Então sejam rápidos ou organizem, né? Que alguém fique com a criança e você vai lá. Agora, se você não pode evitar, porque às vezes a gente não tem mesmo como deixar, leve brinquedo, leva livro, leva lápis de cor, papel, leva uma sacolinha para a criança e deixa ela se entreter, que aí ela vai ocupar o seu tempo, né? E aí, esse premiar o bom comportamento, gente, é assim. É algo que a gente faz inicialmente, né? Mas depois vai espaçando. Por quê? Porque a criança vai entendendo que isto é algo que ela tem que realizar sem receber recompensa. Isso é obrigação dela. Isso é desenvolvimento dela. Agora, quando um comportamento ruim dessa criança prejudicar ou magoar outras pessoas, não podem ser ignorados. Não é uma situação que vocês vão poder deixar de lado. Mesmo pequenino, a criança entende. É só você conversar com ela. Ok? De 4 a 7? Agora, 5 a 7, né? Nessa fase, a criança, ela gosta de conversar o que ela pensa, o que ela sente. Ela gosta de se comunicar com os pais, ser ouvida. Ela vai compreender normas e valores, então aí são as regras. Ela espera a aprovação dos pais e de outras pessoas. Ela aguarda carinho, é muito afetiva essa idade, esse período. Ela precisa dormir 11 horas. Ela começa a indagar sobre o sexo, a diferença. Ela tem muita atividade física, ela corre, ela não para. Cada vez mais ela vai sendo independente. Ela vai tendo iniciativa e imaginação. E ela quer conhecer o mundo que a cerca.
Então, para trabalhar com essa idade, os pais devem fazer o que fizemos aí, falamos aí, de 1 a 4, e também acrescentar, ter normas coerentes de disciplina. Então, o pai fez algo, desculpa, a criança fez algo, e aí o pai fala assim para ela: você vai ficar 10 semanas sem TV. Não dá, gente. Tem que ser coerente. Você vai aguentar 10 semanas sem dar a TV para a criança? Ela vai aguentar? Se uma criança tem hábitos, que não tem cultura de brincar com brinquedos comprados, brinquedos estruturados, fazer brincadeiras, então temos que ter coerência. Cada família tem o seu conjunto de normas e regras. Falar com clareza as regras. Vocês podem definir normas conforme os problemas surjam. Nem tudo vai conseguir elencar. E aí é bom conversar com a criança sobre o problema e levantar as normas. A criança de 5 a 7 anos, elas são cordatas, né? Porque elas estão aí numa fase de grande crescimento intelectual e motor. Então elas estão ávidas para aprender tudo e também desenvolver o seu corpo, né? Então as atividades devem ser aí próprias para todo esse conjunto. Veja, uma criança de 5 anos, ela quer vestir sozinha. Tem que deixar. Aí você percebe que, esse é o exemplo que até a autora dá, que a sainha dela tá do avesso. Deixa, se não vai sair de casa, deixa. Daqui a pouco, uma outra vez, você pode ajudar, explicar. Se você vê que tá errada, não fica assim: menina, olha lá, você não sabe nem se vestir, olha essa saia. Você pode conversar com ela daqui a pouquinho, porque aí ela já teve o prazer de se vestir sozinha. Olha, parece que aqui está fora, está no avesso, deixa eu te ajudar? E aí, né, você pode contribuir. Agora ela fala uma coisa, ela vai falar dessa idade até as outras idades, que não vai dar pra gente falar, né? Mas esse livro tem em PDF no Google, tá bom? Ela fala uma coisa muito interessante. Escolha as suas batalhas. Porque às vezes tem pai que fica aí enlouquecido com as mínimas coisas. Aí nas grandes não dá conta, né? Então, aquilo que tá lá, um quarto meio bagunçadinho, meio desorganizado, né? Tolera, porque você vai precisar de energia para as coisas maiores, né? Que é a formação moral, construção dos hábitos de estudo, adequação de programação, né? De TV, de celular, né? Então tudo isso você vai ter que ter energia, né? Para poder determinar, para poder, né? Passar, viver com seu filho. Não adianta, você quer um filho leitor se você não lê, né? Às vezes você pode até exigir muito dele e ele pegar uma versão pelo livro. Então tem que ser aí, né, questões mais prazerosas. E ela vai dizendo: utilize o sistema de prêmios. Sempre o prêmio para ela é de ordem emocional. É um abraço, é um beijo, é fazer algo que a criança gosta, né? Ela evita aqui dizer que o prêmio seja algo material, né? Então, todas as vezes que a gente está premiando, tá desenvolvendo essa autoestima da nossa criança, vai ficar bom, porque na hora que tiver que criticar,
essa criança não vai ficar tão abalada na sua autoestima. É o que acontece geralmente com alguns pais. Só criticam, e a criança acaba tendo uma autoestima muito ruim. E ela não consegue ver o tanto de coisas boas que ela faz, né? E aí ele diz, né, que quando tiver uma má conduta, suspenda os prêmios. Não dê nada. Nada, né? Porque senão você está, né, reforçando. Então você premiou o seu filho, né, e ir a um videogame, né, essas lojas com 2 amiguinhos. E vocês foram, tava tudo bem, os filhos alegres, todos alegres, divertidos. Aí o filho seu aborrece, porque perdeu. Isso é muito comum, né? Eu tenho netos, eu sei. Eles ficam irritados, nervosos. Aí ele começa a quebrar, bater, né? Xingar, ter um mau comportamento. Aí você tenta acalmar, explicar, você dá 2, 3 oportunidades, né, dele se reconduzir, mas não deu jeito, pode ir embora. Para tudo e vai embora. Porque ele vai entender que tudo tem limite. E é assim que nós vamos trabalhando. E aí, nós também temos nessa fase que a criança se responsabilizar pelos seus atos. Quer dizer, ela quebrou um brinquedo por querer do irmão. Ela foi lá porque ela tinha inveja e quebrou. Aí, aquele dinheiro que o pai dá, né? É sempre bom você ter um dinheirinho, seja pequeno, mas é bom. E aí você pega e diz assim: então nós vamos agora com seu dinheiro comprar o brinquedo para o seu irmão. Não vamos poder comprar o livro, o que você quer com o seu dinheiro, porque agora, né, temos que repor para o seu irmão. E aí, se você melhorar, se você se comportar, respeitar, né, aí nós compramos para você, né? Mas não no outro dia, dá um tempo, dá na outra mesada, vai dando condições dele mostrar para você a sua mudança, né? Então, esse basicamente era o de 5 até 7 anos. Tem aí o de 8 e 11 e o adolescente que não vai dar tempo. Eu vou responder aqui uma pergunta do Mon, né? Que ele tá dizendo aqui, se no caso adotar uma criança, do mesmo jeito poderia ser uma quebra de ciclo, não poderia ser ao mesmo tempo? Isso, ele tá basicamente o que eu entendi, que às vezes adotar uma criança, trazê-la para a nossa casa, significa uma recomposição do passado. Isso pode ocorrer, sim. Pode ocorrer, nós estamos repondo, né? Aquele filho que abandonamos aí na caminhada, agora ele volta de uma outra forma, né? Pela forma da adoção. Isso pode ser, né? E se você não também o adotar, persistir que não quer, isso também você está aí reforçando no passado o que você fez, né? É muito interessante, tem no livro Os Mensageiros, do André Luiz, o autor espiritual é o André Luiz, e o médium é o Chico Xavier, uma história porque o livro trata de médiuns decaídos, mas um dos médiuns, ele tinha um compromisso com 6 irmãos. Então, o pai, né, era viúvo e tinha ele do primeiro casamento. Ele se casa em segundas núpcias. O pai desencarna, fica
Ele, a madrasta e mais 6 irmãos. Passou um tempo, a madrasta também desencarna e ele fica com esses 6 irmãos para cuidar. Então ele tem uma condição financeira boa, razoável. E em vez dele cuidar, né, desses 6 irmãos que eram espíritos, que ele trazia já um acerto para todos juntos desenvolverem determinado trabalho, ele tinha uma tarefa que era na área mediúnica. 3 desses irmãos eram espíritos bondosos que vinham para ajudar a esse grupo, e 3 eram espíritos que estavam em muita necessidade espiritual e precisavam dessa nova oportunidade para reparar, para refazer. E ele não acolhe essa experiência, né? Ele coloca esses irmãos num orfanato e cada qual, dentro da sua condição espiritual, vai ter uma experiência. E aí lá no mundo espiritual ele entende que ele, né, não deu aí cumprimento a esse acerto. Isso é muito comum, principalmente no aborto, né? Que nós trazemos essas práticas do passado. Não há quem não fez aborto em outras vidas, né? E muitas vezes os filhos vêm por outros locais para a gente poder dar conta. Ou não temos filhos porque são experiências aí do passado. E muito interessante também é que, mesmo que eu não queira ter filhos, não estava na minha programação, mas nesta vida eu percebi as necessidades vigentes ali do meu entorno, da sociedade onde eu estou inserida, eu posso adotar. Eu posso, né, estar com aquelas crianças. Elas estão sem pai, sem mãe, então lá eu posso mudar. Eu posso fazer o bem, posso ajudar, posso me comprometer com esses espíritos, ajudá-los nesse encaminhamento. É uma bênção, né? Poder encaminhar, né, as crianças no progresso, na vida terrena, é uma bênção, né? Muitos nessa sociedade consumista de hoje acham que é um peso, porque realmente é muito sério. Não é algo fácil, né? Mas nós estamos aqui, todos desejosos de fazer o nosso melhor nesta vida. Então, dentro dessa proposta, nós vamos buscar as condições, né? Para que sejamos aí vencedores nesta proposta de ajudar a esses espíritos, né? Então, alguns nós trazemos do passado, outros a gente pode elencar nessa vida, e aí vai em vários matizes. Não sei se eu respondi ao Mon. Alguém aqui quer fazer alguma pergunta? Temos aí alguns minutos finais, né? Semana que vem vai falar sobre a influência de Jesus na família. É o Sidney que virá falar para nós. Então, temos ainda aí um tempinho. Quem quer fazer alguma pergunta, falar algo? Aliás, falar não dá, né? Mas colocar aí no chat. Estamos aqui. Foi muito bom estar com vocês. Nós estávamos assim com muitas saudades por conta desse problema que teve aqui. Não tínhamos condições. Então, amanhã também, às 19h30, né? Não, desculpa, 20h30, temos lá nossas orações para enfermos, para a paz, né? Quem de nós não precisa orar, né? Todos nós. Então, ninguém tem perguntas a fazer. Nós vamos aí finalizar a nossa conversa, pedindo a Deus que abençoe a todos nós que estivemos aqui juntos,
as nossas famílias, que possamos sair daqui com novas ideias, novas maneiras de atuarmos no mundo, para que construamos uma estrada iluminada, para que os nossos pés sejam firmes e fortes nesta caminhada, trazendo em nossos corações a mensagem de Jesus. Obrigada, Senhor, hoje e por todo sempre. Muito obrigada, viu? Também para vocês um bom final de domingo, uma boa semana. Isso, estamos todos aprendendo, Eudócia, né? Estamos todos, né? Quando eu falo aqui, eu também revivo e reflito sobre mim mesma, de fazer melhor, né? Estamos todos nessa caminhada de aprendizado. Isso que é bom, né? É todo essa construção aí. Também você, Eliana, seja abençoada, viu? Lá na sua casa, na sua vida, você que tem uma criança com necessidades especiais, me lembrei, né? Não é mesmo? Que você possa ser firme e forte, tá de parabéns, né? Na sua tarefa, bem cumprida, né? E é isso que é importante, a gente ter a ideia íntima, né? Ideia não, também sentimento íntimo de paz. E esta paz que ela seja, né? Produto do dever cumprido, de ter feito tudo direito, né? Perfeito nós não vamos fazer, né? Mas direito a gente está tentando. Ah, Cláudia, também, né? Que assim seja, né? Acabou, né? Foi tão bom estarmos juntos. Vão em paz, que Jesus abençoe sempre vocês, viu? Até amanhã, quem puder estar conosco.